Boa noite a todos e a todas. Mais uma terça-feira aqui na Casa Espírita Irmãos em Cristo, para assistirmos a mais uma palestra importante para a nossa evolução espiritual. O palestrante de hoje, Chico Martins, daqui a pouco vai falar sobre Espiritismo, que é a doutrina da qual nós seguimos. Antes, porém, eu gostaria de fazer a oração inicial e pedir a cada um que possa fechar seus olhos, mentalizar a imagem de Jesus. E nesse instante, eu já agradeço, que é uma das preces mais benditas que existe, é a prece do agradecimento. Prece esta que por inúmeras vezes foi feita por Jesus ao tempo em que aqui esteve. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, antes de ordenar que tirassem a pedra, foi agradecer ao Pai por ter sido atendido. Portanto, que nós possamos fazer esse exercício, agradecer pela nossa vida, pelos nossos familiares, pela casa que nós temos, pela proteção que nos dá, pela harmonia em nosso lar, enfim, por tudo aquilo que temos e que também desejamos, porque o desejo de qualquer coisa que a gente pretenda na vida tem que ser primeiro agradecido para que a gente possa alcançar. Isto posto, agradeço por esse momento, por essa casa acolhedora que de forma fraterna abraça e acolhe a todos, fazendo os encaminhamentos necessários para a evolução espiritual. Graças a Deus. Vamos agora à leitura do Minuto de Sabedoria com Daniela. Procure corrigir com calma aqueles que erram e saiba relevar as imperfeições dos outros, da mesma forma que espera a compreensão dos outros para com os seus erros. A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua, em que recebemos equilíbrio que damos. Dê tolerância e receberá compreensão e amor, tornando-se sua vida um paraíso sem dores nem sofrimentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora dando continuidade ao capítulo 1, no item Eu não vim destruir a lei, subitem o Espiritismo. Subitem 5, que diz: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e atirados por esta razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento está em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não há esta personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensino dado, não por um homem, mas pelos espíritos que são, às vezes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendido o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para os fazer conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas lhe dar cumprimento. O Espiritismo diz igualmente:
eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo o que não foi dito, senão sobre a forma alegórica. Vem cumprir nos termos préditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Pois, a obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, a partir deste tema é que o Sr. Chico Martins vai agora descomplicar para nós sobre eu não vim para destruir a lei. Alô. Que todos sejam bem-vindos a esta casa acolhedora, irmãos em Cristo. Nós trazemos o estudo do Evangelho desta feira, dia 21 de janeiro de 2025, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Nos fala do Evangelho e nos traz o Espiritismo. Tem uns conteúdos, porque a evolução espiritual não significa chegar ao mais alto, mas sim chegar ao mais perto de si mesmo. É isso que o Espiritismo nos ensina. Muitas vezes a gente pensa na salvação bem mais alta, mas tudo está em cada um de nós. Toda a forma de conhecimento, de encontro com Deus, com Jesus, com o bem-estar, com o dia a dia, tudo se resume em cada um. Conhece a ti mesmo. No item 5, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Através dos estudos, dos fenômenos que já aconteceram e hoje não necessita a tanto. Mas temos as manifestações mediúnicas nas pessoas despertando. É isso que o Espiritismo hoje se preocupa muito, a cada um da gente entender a causa mediúnica que muito se coloca como loucura, e não é, né? Que é a natureza do mundo espiritual, se manifestação, né? Em relação com o mundo corporal, só através mais da mediunidade. E dentro do conhecimento espírita, fica mais esclarecedor a esse ponto que muito jovem hoje, até os adultos, se encontram sem compreender a causa. E a doutrina nos esclarece, né? Tem também que o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil, né? E o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo mais fácil, porque é um conjunto de estudos. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, que foi uma das primeiras revelações. O Novo Testamento tem no Cristo, que foi Jesus, né? E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la de nenhuma individualidade, porque o fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, é a terceira revelação. E muitas vezes eu indago,
Quantos acreditam nessa terceira revelação? Mas faz parte nós que segue trabalhadores da casa e no movimento espírita, nunca se curvar diante das críticas, mas sim respeitar cada religião, porque cada religião tem o seu fundamento. Jesus, ele foi perseguido, massacrado, mas ele nunca se baixou diante das críticas nem das perseguições, porque tinha um alto poder evolutivo de conhecimento. Mas poucos acreditaram na época. Depois que tudo se passou há muitos anos, não vou dizer a quantidade, mas muito, até na atualidade, aí é que a gente vem dizer, segunda revelação, eu não sabia. Mesma coisa acontece com o Espiritismo. Trazer do cristianismo, aonde foi transformado em religião, e foi resgatado por Kardec, né? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Qual é a execução? O conhecimento que cada um traz do mundo espiritual. Uns através do sono, outros através de intuições, outros através da evidência que desenvolveu, outros desenvolveu a mediunidade, e Kardec teve esse grande cuidado dos efeitos das mesas girantes da época e de muitos efeitos, e ele organizou tudo e codificou. Nada ensina ao contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolveu completa e explica em termos claros para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos termos predito o que o Cristo anunciou e pregará a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. É um papel do Espiritismo esclarecer. Porque tem pessoas que nascem sem os membros, seus braços, pessoas que nascem cegos, com deficiência física, e uma série de deficiências que as pessoas veem. O Espiritismo dá a explicação sobre essas situações que as pessoas carregam, que nós carregamos. Como resultado, ao fundador do Espiritismo publicou 5 principais obras que serviriam como guia para toda a doutrina. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Nos traz 1019 perguntas e respostas. E até hoje foi incontestável por qualquer ciência e por qualquer religião. Inclusive, eles estudam o Livro dos Espíritos para ter mais informações pessoais e saber agir. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, publicado em 1859. É muito importante para o estudo de quem quer conhecer mais o que significa a mediunidade e quais os tipos de mediunidade. Ele nos traz um grande ensinamento para todos aqueles, principalmente para quem é médium, é trabalhadores da casa. É um dos conselhos que eu dou: estude a codificação. O terceiro livro, publicado por Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, foi
Em 1863 ele foi publicado. E é um livro de cabeceira para todos os momentos. E todos têm um grande acesso a esse trabalho de Kardec e do Evangelho. Ele traz da Bíblia e tem toda uma tradução para que facilite mais a gente entender. Que se você pegar a Bíblia e for ler, fica muito a desejar. Que o raciocínio, a sequência, a introdução para a gente fazer. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá mais conteúdo. E o quarto livro foi O Céu e o Inferno, em 1865, foi publicado por Kardec. Esse nos traz toda a passagem mediúnica. É muito interessante os depoimentos de pessoas que desencarnaram e logo deram esse depoimento para que Kardec o publicasse. São várias perguntas e respostas. Eu já li esse livro faz tempo, pretendo voltar a ele de novo. E o quinto livro foi a Gênesis, em 1868. Foi a quinta edição, o quinto livro que Kardec publicou. Aí depois da morte, do desencarne de Kardec, aí foi feito um resumo de obras póstumas, mas esse aí fica fora do contexto de codificação espírita. Quer dizer, deu todo um conteúdo para que não haja proibição e nem dúvidas dos trabalhos espirituais. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. O objetivo do ser é a evolução, a ampliação de sua consciência através da aquisição de conhecimento. Deus é o todo. Eu sempre costumo dizer que Deus é neutro, para que possamos agir e dar continuidade à grande obra de amar e servir. Na questão, que é a última questão do Livro dos Espíritos, na 1019, a resposta está na questão de o Livro dos Espíritos: bons superam os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Veja que previsão eu coloco, dessa última pergunta na atualidade, aonde todo o processo de limpeza de nosso planeta na área umbralina está sendo feito, para que nós possamos chegar ao nosso destino final, para que nós possa alcançar o mundo de regeneração, que é o nosso objetivo. Porque não é só uma mente suja que vai sujar ou desviar todo o rebanho do amor divino. A doutrina espírita, ela já foi muito perseguida em um passado, mais atrás um pouco.
hoje está numa igualdade, todos se respeitam. Porque a doutrina espírita ela é formada também por muitas pessoas que vieram do catolicismo e de outras religiões. O espiritismo não tem os seguidores nativos que têm estudo totalmente espiritual. Viemos de uma religião. Eu sou um que eu vim do catolicismo. Mas coisas em mim se manifestaram e eu não tive como compreender. E aonde eu perguntava, eu não tinha quem me respondesse à altura do que eu estava passando e sentindo. Quer dizer, se não for pelo amor, é pela dor. E eu me simpatizei tanto, e já estudei tanto a doutrina, e quando eu vejo o potencial que o Espiritismo traz para aquele que segue, é imenso, é um mar de sabedoria. E eu fico tão pequeno nesse conhecimento. Características do Espiritismo. Entre as características principais do Espiritismo podemos destacar crença na evolução espiritual. A gente tem que acreditar na evolução espiritual. O que é que estamos fazendo aqui? Se não é para evoluir espiritualmente. E como a gente evolui espiritualmente? Auto se conhecendo. Conhece a ti, que o céu te ajudará. Crença na mediunidade e na possibilidade de se comunicar com os espíritos. Nós não somos forçar a ninguém acreditar na sua mediunidade. Ela vem espontânea, isso é normal em cada um de nós. Valorização das obras de caridade. Crença no Deus presente no cristianismo. Inexistência de sacerdote. Forte relação com o conhecimento científico e filosófico. Nós não temos, a doutrina não tem sacerdote. Tem aqueles que estudaram mais, se esforçaram, gostam da leitura e representa na tribuna aquilo que ele aprendeu para aqueles que ainda estão começando, ou aqueles simpatizantes, visitantes, aqueles que vieram pedir um acolhimento para entender a causa do que está acontecendo comigo. São fenômenos, muitas vezes, que acontecem, hoje ainda existem. E nos ensinar a lidar com a situação. E dizer, aceite que é melhor. E compreender. Aí muitos não conhecem, não leem sobre a doutrina. E vêm fazer algum rebaixo de palavras e de comportamentos indevidos. Conheça primeiro, para poder eu fazer a minha crítica. Os objetivos do Espiritismo. O Espiritismo tem como objetivo principal o aperfeiçoamento da humanidade e a evolução espiritual de todos por meio de práticas baseadas no amor ao próximo e na caridade. Além disso, procura dar a melhor explicação sobre a realidade. Ele nos vem esclarecer
sobre o amor ao próximo. Os 2 mandamentos que Jesus deixou encravado na nossa consciência: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A verdadeira lei de ação e reação. Porque você só ama ao próximo se você se amar. Não adianta você querer amar a Deus e não se amar e nem amar o próximo. É a lei de ação e reação que nos traz. É um dos esclarecimentos do Espiritismo. Símbolo do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina religiosa, porque ela não podia ser registrada como... que no Brasil só podia ser registrada se fosse religião. E foi registrada. Não tem símbolos oficiais, mas os fiéis consideraram a videira como uma imagem que pode representar a religião. Essa associação se deve aos desenhos de uma videira, que parece em um dos livros de Allan Kardec, do ano de 2004, 2005, 2006, 2007. Todo o livro de Allan Kardec vinha uma figura de uma cacho de uva e o ramo da videira. Nesse sentido, a videira e o Espiritismo pode se relacionar no sentido de que o cultivo da uva requer paciência, pois é gradual e lento, assim como a evolução espiritual dos seres. A videira é o emblema do trabalho do Criador. A uva representa o perispírito, isto é, a ligação entre o corpo físico e a alma. A uva representa. O licor da uva representa o resultado da evolução do espírito. O ramo da videira simboliza o corpo físico. Veja a comparação. O cultivo da uva representa a evolução dos seres, né? A videira representa o Criador, a uva representa o corpo físico da alma, o licor representa a evolução do espírito, o ramo da videira simboliza o corpo físico. Eu vou mostrar esse símbolo do Espiritismo. É esse aqui que é o símbolo, desenho oficial que Kardec colocou em vários livros dele, principalmente na edição de 2004 e 2006 por aí. E talvez os mais antigos nos traz essa gravura muito interessante, e representa a videira a tudo isso. Quantos anos leva para uma videira produzir? Eu acredito que em torno de... Hoje tem um enxerto, né? Vai para 3 anos, 4 anos, né? Mas se plantar o caroço aí, ela atravessa de 8 a 10 anos, eu acredito. Princípios do Espiritismo. Os princípios do Espiritismo são muitos e podem ser reunidos nos seguintes: valorização do amor ao próximo. Temos que valorizar, ser fortemente, amar o próximo, o respeito. Importância da caridade. Veja o que São Paulo diz: nem que eu tivesse todo o conhecimento do universo, vendesse tudo que eu tenho, e não tivesse a caridade,
nada para mim seria. O autoconhecimento é muito importante. Porque nas religiões a gente se acomoda a não estudar. E ao seu tempo tudo bem, ouvir pregador, mas isso aí ainda é muito pouco. O Espiritismo ele nos dá a oportunidade de cada um estudar, para poder entender melhor. Crença no diálogo entre religiões, filosófica e ciência. Crença no diálogo entre religião, filosófica e ciência. Compreender toda a existência, tudo o que acontece. Crença na existência de Deus e de que o universo foi sua criação. E tem muitos que não têm essa crença, não acreditam. Rejeição da ideia de que Jesus é Filho de Deus, acreditando nele apenas como um ser evoluído espiritualmente. Porque é através dos ensinamentos de Jesus que nós chegamos à fonte da vida, que é Deus. Ele realmente é Filho de Deus, como todos nós somos criação divina. Crença na imortalidade do Espírito. Quantos chegam em uma reunião mediúnica e doutrinar, seria tão difícil dizer que ele não morreu e ele está vivo, e muitas vezes nós levar a ele a reconhecer o dia que ele desencarnou, e ele fica totalmente revoltado, porque me disseram que depois que eu morresse, que a morte acabaria com tudo. Eis a questão do suicídio. Por isso que a gente tem que sempre orar, pedir nas nossas preces pelo suicídio. Porque é um momento de desespero, de confiança de si, na vida que nos leva. Crença na comunicação com os espíritos via mediunidade. Muita gente sente, incorpora, seja lá onde for, mas não querem, não aceitam. Quebre as minhas correntes. Não tem como. Não tem como. E agora que essa turma nova está vindo, praticamente sem o véu do esquecimento. Foi tirado 60% do véu do esquecimento. E daqui para frente é uma realidade. Nós ainda temos mas já foi tirado muita coisa. É como a roda de Sansara, ela praticamente já foi extinta. Reencarnação de quem fizer as coisas erradas, hoje está mais difícil voltar. Porque não tem mais esse trabalho. Crença no fenômeno de causa e efeito. Que faz o bem e recebe o bem. Crença no fenômeno de causa e efeito, que é a lei de causa e efeito, né? Se você fizer o bem, você receberá o bem. Se você fizer o mal, você receberá o mal. E só você compartilha o mal consigo mesmo. E o bem, se você fizer, você compartilha em grande conjunto, e é um dos grandes ensinamentos. E nos traz a ciência, porque ciência, filosofia e religião, que nos representa o Espiritismo. Nós somos, o Espiritismo ele é composto desses 3 pilares. A doutrina nos traz isso. Porque
religião nós trazemos do berço, porque a religião nos ensina o homem a ser bom. E a religião, vou colocar a religião católica, todos nós já viemos e vemos que somos católicos, eu sou católico, e nos dá um dos grandes suportes e respeito. Mas as religiões, ela fica mais em cada um o desejo do desenvolvimento individual. Você tem as suas orações, muitas vezes nós ficamos sem entender. Eu muitas vezes vou ao templo religioso e fico observando cada imagem que está ali. E que cada estatueta tem um significado. Cada estatueta tem representação de muitos conhecimentos, muitas mentes, muitos pedidos, muito sofrimento, e as pessoas se apegam. O Espiritismo nos dá a ciência. A ciência é o autoconhecimento, é a pesquisa, é as perguntas, é as respostas. Eu colocaria o livro dos Espíritos, principalmente, para cada um, porque é ciência pura. Nos dá o autoconhecimento das perguntas, das respostas. E a gente vai tirando aos poucos as dúvidas que nos carregamos. Tem uma parte filosóficas, e essa parte que eu estou fazendo aqui. Trazendo um conteúdo. Porque se eu não procurar a transmitir aquilo que tento, vamos dizer, 18 anos, eu seria uma pessoa egoísta. Se eu tenho a oportunidade de esclarecer, eu tenho que esclarecer. Porque todos nós temos a manifestação. Todos nós temos a curiosidade de conhecer que nós viemos. Nós viemos de onde? Do mundo espiritual. Nós éramos espírito. Hoje nós somos o quê? Uma alma na carne. Nós precisamos do trabalho. Nós precisamos do conhecimento. E nós viemos buscar esse conhecimento. E não no conhecimento religioso parado. Hoje não. Hoje as religiões estão oferecendo muitos ensinamentos. Muitos cursos bíblicos. Eu não vou contestar. Mas para mim ainda deixa a desejar em muitas perguntas e em muitas respostas. Mas como a gente migrou de religiões para o Espiritismo, nós temos preguiça de ler, de sentar e folhear um livro. E é tão gostoso. Eu, quando pego um livro emprestado, eu começo, na minha concentração, na minha leitura mental, eu ouço a voz daquela pessoa que já leu antes de mim. É bem interessante esse conteúdo. Por quê? Porque eu já folhei muito, já li bastante. Ainda continuo na leitura. E aí nos traz as religiões. Mas é importante para a humanidade, porque cada um se afina. Eu comecei a frequentar a casa dos Sirineus no ano de 2006.
sentia muita dor nas pernas. Trabalhei toda a vida e hoje ainda trabalho em pé o dia todo. E quando eu chegava normalmente nessa hora, ai, perna. E eu liguei a televisão numa TV Cultura e tinha uma senhora no estado de Goiás e ela passava a mão numa foto e entrava no estado de êxtase e oração e curava as pessoas à distância. Passava a mão na pessoa, um passe magnético, né? Só que ela não era espírita, era uma rezadeira, ela rezava isso. E eu olhei para mim e disse, cara, eu encontrei a chave do problema que eu tenho. Peguei meus 2 pés e passei a mão. Oh, coisa maravilhosa. Eu sentia sair fagulha dos meus dedos das minhas mãos. E fiquei novo. No outro dia eu comecei a trabalhar isso agora, já sei o remédio. Na hora que eu senti dor, vou usar a medicação que eu sei. E isso foi me consumindo. Tinha pessoas que me procuravam e eu dizia, não, vai dar dor de cabeça. E eu pegava, passava a mão, dava um pouquinho de água, eu passava a dor de cabeça, me agradecia. Tive também a minha sogra, que morava comigo 11 anos, e ela quebrou o fêmur e não pôde mais ter a cirurgia. Para ela, o analgésico. Ela sentia muita dor. E quando eu chegava aqui, eu fazia um passe sem conhecimento. Eu vou dizer para vocês, gente, eu entrei numa falta de energia tão grande, que o maior trabalho, mais pesado, mais puxado, era pouco do que eu sentia. Aí eu fui procurar o conhecimento, aonde? No Espiritismo. E lá eu tive as perguntas. Passei a estudar. Primeiro livro, Cura com as Mãos. Um grande amigo meu que eu encontrei lá e ele me deu. E eu comecei a trabalhar. E hoje estou aqui com vocês. Só tenho a agradecer ao Divino Mestre, que me encoraja todo dia, me fortalece, e ainda temos um grande sentido de estarmos aqui, de levar para todos vocês o conhecimento. O conhecimento do Espiritismo que eu trouxe, a maior parte, foi só leitura, porque precisa a gente ter mais fixar os conteúdos mesmo que está na codificação. E isso aqui que eu apresentei é apenas um grão de areia que o Espiritismo nos oferece. Eu vejo aqui a casa que é fazendo e aprendendo certo. Tudo bem, a gente tem que fazer para aprender. Mas eu sempre o aconselho que estudem, busquem conhecimento. Por quê? Porque hoje você está com o seu conhecimento, amanhã tudo se transforma em dúvida, porque você passa a questionar. E quando a gente passa a questionar, nós vamos aumentando o grau de conhecimento. E cadê o seu conhecimento? Muitas vezes a gente lê um livro e diz, eu li um livro, eu li um livro, não sei dizer nada do que eu li, mas ficou no seu arquivo do inconsciente. Quando você vai conversar numa doutrinação, aquela inteligência, aquele espírito que está ali, ele tem acesso ao seu conhecimento e muitas vezes ele vem à tona. Pois é, pessoal, que Jesus o abrace e o abençoe a cada um de nós. Não desiste, não seja fracassado. A caminhada é cheia de desvio.
e o amor é maior para todos. Namastê, muita paz. Agradecer a Chico Martins pela palestra tão esclarecedora e que sirva para que nós possamos também fazer nossa parte, estudar, pesquisar e entender cada vez mais sobre a doutrina. Eu, antes de vir para cá, acabei assistindo um vídeo que a mim chamou muito a atenção, onde uma pessoa que estuda as frequências do universo dizia que a frequência do nosso planeta operava em 7 Hz. Veja como a gente está um pouquinho distante de 1000, né? Que é a iluminação. Mas, a partir do ano de 2025, nós já vínhamos passando por um processo de regeneração e deu uma espécie de salto quântico. E a gente está operando em 29 Hz, ou seja, 4 vezes mais. É como se a gente tivesse uma lâmpada que a gente multiplicasse a luz dela por 4. Isso implica que no ano de 2025 nós vamos ter grandes mudanças no planeta Terra, quer seja de ordem geofísica e, segundo o próprio Divaldo Franco, vai ser um ano de grande desencarne no planeta em razão do suicídio. Então é importante que nós possamos ficar alertas que talvez seja chegado o momento do início da separação do joio e do trigo. Certamente o planeta haverá de ficar muito melhor. Me despertou bastante, eu vou pesquisar ainda mais sobre o assunto. Foi numa entrevista no podcast, mas reitero que é algo bastante significativo. A gente ter uma frequência vibracional do planeta que operava em 7, passou para 29, ou seja, mais de 4 vezes. Então é importante que a gente comece a perceber o que antes passava desapercebido por cada um de nós. Senhor Chico, já que o senhor está aqui, vamos fazer a prece final e logo após a prece vamos ao passe. Todo mundo só vai seguir aqui na fila como de costume. Então vamos manter o equilíbrio mental na mesma frequência e energia, para que possamos atender o contingente e espírito que aqui se encontra, para se libertar das algemas da própria ignorância e sim trazer o autoconhecimento através do amor de Jesus, do seu olhar, da vossa Virgem Mãe Santíssima, acolhendo cada um com carinho, sem perguntar a ninguém: o que fizeste? Por que sofres? Eis aí, meu filho, cuide, nos fala o Mestre, desses pequenininhos que estás, que a mim e tu serve ao grande amor divino. Que Jesus derrame bênção de luz e paz a cada coração aflito, que vossa Mãe das Dores nos acolhe, aqueles que estão nesse momento sofrendo pela dor, para poder colher o amor, graças a Deus.